Muito bem, olá a todos. Hoje é o dia 24 de setembro, é uma terça-feira e nós estamos aqui para estudar a lição número 4 de 2019, do quarto trimestre. O título é Enfrentando Oposição. Só para dizer, oposição em relação aos amigos de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, sempre teve até hoje. E vai ter até o que a gente chama de final dos tempos. Bom, Santíssimo Deus, fica conosco nesse estudo, abençoe-nos, dê-nos a instrução, muda o nosso caráter, em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, ao longo desse tempo do grande conflito, Satanás só vem perdendo, ele já está nervoso, ansioso com essa situação. Ele só vem perdendo como? Bom, nunca conseguiu estabelecer um império definitivo para ele. Os seus próprios impérios são destruídos por outros impérios dele mesmo. Assim foi Babilônia, depois de Babilônia veio o Medo-Pérsia, depois do Medo-Pérsia veio a Grécia, daí veio Roma e um sucede o outro. Deus, desde sempre, tem um único reino. Não é substituído por outro. Satanás não aguenta isso. Por outro lado, Satanás também vem perdendo porque ele precisa eliminar aqui na terra o povo de Deus. Até hoje não conseguiu. Não vai conseguir. Não é? Outra derrota. Vocês acham que ele está feliz com isso? Bom, obviamente, Satanás não estava gostando nada da reconstrução do templo em Jerusalém, do altar, depois do templo, da cidade, do muro da cidade, do fechamento por meio de portas fortes. Não é? Porque ali seria a sede da verdadeira adoração, mas principalmente ali nasceria Jesus Cristo, ali trabalharia Jesus Cristo, naquele templo entraria Jesus Cristo, ele ensinaria, ele se tornaria o Salvador do mundo. Esse era um grande problema para Satanás, por isso ele procurou aliados aonde pôde, para contrapor a construção do templo, da cidade, do muro e assim por diante, né? Então sempre houve oposição. Sempre houve resistência à obra de Deus, né? Aqui, no caso, inicia-se a oposição na parte de domingo, do dia 20 de outubro, né? Hoje é 24 de setembro. Os samaritanos, infelizmente, tornaram-se como um povo com uma adoração mista. Eles têm uma adoração mista. Adoração mista são a palavra aqui da própria lição e minha também, mas a Bíblia chama de adoração prostituída ou prostituição. Ou seja, tem uma mistura entre paganismo com adoração verdadeira. Hoje nós temos que ter muito cuidado, porque hoje a mistura não é com paganismo exatamente dito, e sim com mundanismo, né? Temos que ter muito cuidado, porque nós temos. Somos Laodiceia por quê? Né? Bom, então eles estavam ali, inicia-se a oposição contra o novo templo. Isso aqui é do tempo de Zorobabel, né? Bom, então o Zorobabel chegou lá e os samaritanos ofereceram ajuda, né? Estava lá o Sambalat, né? O Tobias, o Gesem, etc. E os samaritanos, eles eram um povo que substituiu os israelitas naquela região da Samaria. Quando os assírios vieram lá, tomaram toda aquela região e levaram junto os israelitas. Eram centenas de milhares, sobraram poucos. E os assírios colocaram para lá um povo da Assíria mesmo, que veio de lá. E esse povo foi ensinado por profetas a adorar a Deus, mas eles nunca largaram o seu paganismo de onde eles vieram. Então eles fizeram uma mistura lá. Eles construíram um templo em Gerezim. Eles não aceitavam o templo de Jerusalém, também não aceitavam a Torá, mas aceitavam os 10 mandamentos. Eles tinham coisas que eles aceitaram. Se tornaram monoteístas, mas paganizados e continuaram paganizados. E os judeus foram levados para o cativeiro exatamente por causa de uma mistura de adoração assim, né? Não vamos delongar sobre esse aspecto.
E agora então os judeus não queriam mais saber desse tipo de adoração mista. E por sua vez os samaritanos não queriam mais ter ali os judeus, verdadeiros adoradores, com o poder de Deus, favorável aos judeus. Então havia esse conflito, desde aquela época, que os samaritanos eram mal vistos pelos judeus. Então era a tal da adoração mista ou prostituída, né? Salomão já cometeu esse mesmo erro, lembrando agora aqui, né? Ele se casou com 700 mulheres, arrumou mais 300 concubinas e mulheres de outros reinos, e essas mulheres levaram que ele construísse templos a elas, aos deuses delas, e ele mesmo foi lá adorar e se tornou um pagão, né? Politeísta, até que no final da vida se arrependeu disso. Mas resultou disso é que depois com o filho dele o reino se dividiu. Então, ou aprende com os erros do passado ou piora, né? E os israelitas disseram não. Aliás, os judeus disseram não. Nós não queremos. Nós não vamos nos reunir com vocês, nós não vamos aceitar que vocês nos ajudem a reconstruir o templo, porque esse templo é nosso, é para nós adorar. Vocês podem adorar no templo de vocês lá, nós vamos adorar o nosso templo aqui. Mas por que então não aceitaram mesmo? Essa ajuda era mal intencionada, na verdade era isso, né? Eles queriam atrapalhar na construção. Bom, o fato é que depois de Ciro, um tempo depois, a construção do templo, depois de reconstruir o altar foi rápido para reconstruir, não é tão grande. A reconstrução do templo foi interrompida, né? E por decreto, lá, do outro rei, não de Ciro, mas do outro rei, do Pérsia. E daí depois disso surgiram Ageu e Zacarias, dois profetas, que inclusive escreveram livros, cada um escreveu um livro com seu próprio nome, né? E esses dois profetas disseram que Deus quer que a obra continuasse, né? E então Zorobabel e Josué se animaram e voltaram a reconstruir o templo. E daí apareceu um tal de Tetanai, outro que se resolveu opor à construção do templo, né? Então os judeus estavam com medo, etc. E o que o imperador ia dizer? Mas nessa época o imperador não, o rei, mas não se chamava imperador. O rei era Dario. Aí os opositores foram lá, convocaram um grupo de pessoas e consultaram o rei Dario. Só o rei Dario, esse pessoal aqui eles estão querendo se revoltar, querem reconstruir aqui. Já foi um pessoal que era problemático, né? E, porém, Deus sabia que Dario ia aprovar. Então, eles começaram a reconstruir o templo antes que Dario desse a autorização para fazer isso, né? Dario era favorável a eles já perceberam isso também, né? O Ageu e Zacarias disseram algumas coisas, resumindo o seguinte: arrependam-se, né? Comece a reconstruir, que Deus está convosco, Deus removerá os obstáculos. Confiaram nos dois profetas e foram em frente. E deu exatamente como foi profetizado. Olha, gente, uma coisa que nós temos que aprender aqui: o profeta, quando fala, acredite. Por exemplo, hoje não acredito, não acredito, mas Ellen White disse que haveria uma certa música prostituída dentro da igreja, e ela entrou. E muitos de nós não estamos acreditando em Ellen White. Mas é importante, eu sigo ao pé da letra, mas bem poucos estão fazendo isso. Então, eles estavam tendo problemas lá, nada dava muito certo. Como disse Ageu, né? Vocês estão trabalhando duro, colocando o seu ouro em saquitel furado. Vocês colocam dentro e não está mais lá. Vocês plantam e não colhem, né? A chuva não vem certa, nada está dando certo. Por quê? Porque vocês estão dando prioridade para vocês mesmos. Vocês estão reconstruindo as casas de vocês
que está demorado, está difícil, parece que nada dá certo também. Parece não, e não dá. Vocês estão dando prioridade a vocês. Reconstruam primeiro o templo. Aí vocês vão ver. E foi assim, né? Aqui eu anotei, está ruim porque não priorizaram a Deus. Estavam primeiro reconstruindo as suas casas. Aí eles resolveram. Depois Dario, toma na parte de terça-feira, Dario ratificou o decreto de Ciro. O decreto de Dario, que foi o segundo decreto, não veio ninguém da Babilônia para lá. Apenas ele disse sim. Foi feito o primeiro decreto, usando as minhas palavras. Foi feito o decreto de Ciro e eu confirmo. Podem construir. Eles já estavam construindo, né? Bom, sempre tivemos inimigos, o povo de Deus sempre teve inimigos para matar os líderes, fazer pecar, influenciar o rei, e criar intrigas, e, enfim, atrapalhar. A igreja hoje está na mesma situação, né? E quanto mais forte for essa oposição, mais nós temos certeza de que estamos acertando. Bom, o fato é que nós não temos hoje uma oposição muito forte, né? Isso quer dizer alguma coisa importante. Pois bem, a obra foi interrompida e foi retomada por causa desses 2 profetas. Pensa bem, quantas pessoas foram necessárias para retomar a obra? 2 pessoas fiéis a Deus. Não é? Bom, depois que reconstruíram o templo, etc., veio a oposição ao trabalho de Neemias. Então agora, passaram-se uns 60 anos, 70 anos depois da reconstrução do templo. Aí entra em cena Neemias. Bom, agora vamos reconstruir o muro da cidade, colocar portas, etc. Neemias não tinha problema nenhum com o império, com a Medo-Pérsia, com o rei, não. Inclusive ele tinha autorização, tinha o apoio do império. Isso aqui começou a acontecer em 444 a.C. Já estava no tempo do rei Artaxerxes I, ou Artaxerxes Longímano, que tinha umas mãos um pouco grandes, né? E aqui então, o Sanbalat, o Tobias e o Gesem, esses é que entraram em ação. O Sanbalat e o Tobias eram descendentes de Ló, portanto eram primos dos judeus, né? Eram arqui-inimigos, e os judeus também não gostavam deles. Gente, o que adianta ter inimizade? Só cria problemas. Por que os samaritanos, o Sanbalat e Tobias eram samaritanos, né? Mas os samaritanos faziam parte lá. Mas os samaritanos não eram descendentes de Ló. Vieram da Assíria. Mas esses aqui eram chefes ali. E o Gesem era chefe de um grupo de arábios, né? Bom, esses aí também queriam fazer reunião com Neemias, etc. E tal. Vamos discutir, porque, aliás, eles foram, aqui indo para quinta-feira, eles 4 vezes pediram para Neemias, vamos fazer uma reunião aqui para a gente discutir, porque nós temos ideias, nós podemos ajudar, nós podemos dar sugestões, etc. e tal, né? Por que isso? Porque ninguém podia guerrear contra Neemias, ninguém podia guerrear contra os judeus. Por que não podia? Simples, tinha o apoio do rei, tinha o apoio da Medo-Pérsia, e inventa guerrear contra os judeus, se os Medo-Persas não vêm com um gigantesco exército para destruí-los e massacrar por completo. Não. Então o que eles podiam? Podiam sabotar. Podiam, por exemplo, matar Neemias, né? Assim, de um jeito que ninguém ia descobrir como é que foi, etc. Então, naqueles tempos não havia essa investigação como tem hoje, né? Etc. E o que Neemias disse? Não vou me reunir com vocês, nas minhas palavras, né? No 5º convite, então, eles vieram com uma conversa, elas, olha, andam falando por aí que vocês estão querendo se rebelar. Que você, Neemias, você quer ser rei, você quer
criar aqui uma fortaleza para derrubar o Império Medo-Persa. Estão falando isso. Vamos negociar aqui, vamos falar, vamos conversar aqui para ver se a gente resolve essa situação, porque senão vai ficar mal para você. Neemias, não estão falando isso. Eu tenho uma grande obra para realizar. Ele disse na primeira tentativa. Que grande obra era essa, afinal de contas, não é? Em primeiro lugar, antes de tudo, Neemias não poderia dar um mau exemplo para os que estavam construindo com ele, para os que o obedeciam. Por quê? Porque se Neemias fosse ali sentar com os inimigos, todos sabiam que aquela gente era inimigo, todos sabiam. Então não vá perder tempo com inimigos, né? Você não tem que estar conversando com inimigos. Conversa com teus amigos, mas não com inimigos. Eles iam ver isso e dizer, Neemias foi lá sentar com os nossos inimigos, eu não confio mais nele, ele perderia a confiabilidade, não é? E só por isso a obra já teria graves problemas, se é que não seria interrompido por falta de uma liderança confiável. Isso era um problema. Mas qual era a grande obra? A grande obra não era simplesmente a reconstrução do muro. Isso por si já era uma grande obra, mas não era só isso. Fechar a cidade. A grande obra era restabelecer a adoração verdadeira e fiel a Deus. O templo estava pronto, o altar estava pronto. Faltava o muro para que o templo ficasse protegido, para que pudessem adorar sob proteção, né? Então, a grande obra era criar condições para que Deus ali fosse exaltado, fosse honrado, não é? Então, nós hoje, adventistas do sétimo dia, estamos também realizando uma grande obra. Mas que grande obra é essa? Nós não estamos reconstruindo muro, nem coisa nenhuma. O que nós estamos fazendo é anunciando a segunda vinda de Cristo. Tem obra maior que essa? A vinda de Cristo, vem aquele que vai salvar todas as pessoas que o aceitaram. Isto é uma grande obra. Nada pode nos atrapalhar. Não, nenhum inimigo, nenhuma oposição deve resultar que nós paremos de trabalhar. De um jeito ou de outro, temos que fazer a nossa parte, como Neemias fez. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos agora aqui, fica conosco, como ficaste com Neemias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Tchau.